Bom dia. A gente vai continuar o nosso culto, o nosso estudo, a nossa conversa a respeito da revelação de Deus, que inclui muito do que está na Bíblia, mas não só na Bíblia, mas que está em todos os lugares, em todas as pessoas, em todos os cantos do mundo. Essa é a revelação de Deus. Tá bom? Então, o que é que a gente tem trabalhado? Qual é o critério? Jesus Cristo. Tudo no mundo, na Bíblia, na vida das pessoas, tudo que é coerente com Jesus Cristo, com o ensino de Jesus, tudo isso é palavra de Deus. Certo? Porque está coerente com o ensino de Jesus. Deus não ensinou umas coisas no passado e ensinou outras com Jesus e outras no presente. Não. É a mesma revelação em qualquer canto, em qualquer lugar, em qualquer época da história da humanidade. É a mesma revelação, sem mudar nada. Sem mudar nada. É a mesma. Então, aquilo lá em Moisés que não é coerente com Jesus, não é palavra de Deus. É do mau entendimento de Moisés. Mesma coisa com Davi. Mesma coisa com Paulo. O que Paulo falou, o que Paulo pregou, o que Paulo escreveu e que não é coerente com o ensino de Jesus, não é de Deus. Não é palavra de Deus. É da boa intenção de Paulo, da visão de Paulo, da compreensão dele, mas não é da revelação de Deus. Não é da inspiração de Deus. Porque só é de Deus, só é do ensino e da revelação de Deus o que é coerente com Jesus Cristo, sua vida, seu exemplo, sua mensagem, tudo aquilo que tem a ver com Jesus. Tá bom? Então esse é o critério. É aí que a gente está, a partir disso, avaliando os salmos, né? Então nós temos trabalhado isso. Estamos no Salmo 18, é o segundo momento do Salmo, quando vem do versículo 11 até o versículo 20. Ele tem 50 versículos. Já conversamos no primeiro, né? Primeiro momento, versículo 1 a 10. Olha aqui, olha que coisa interessante. Não temos, nesse versículo 1 a 10, temos dois momentos que casam, são coerentes com o ensino de Jesus. Tá bom? Então, o restante não é coerente. Vamos ver aqui, versículo 11 até o versículo 20. Ele diz assim: Ele pôs as trevas como seu esconderijo. Está falando de Deus, porque ele termina o versículo 10 falando a respeito de Deus. Né? Ele pôs as trevas como o seu esconderijo. Pôs a sua tenda ao redor dele, trevas das águas, nuvens dos céus. Do brilho de sua presença, suas nuvens se espalharam, e também a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, e o Altíssimo soltou a sua voz, saraiva e brasa de fogo caíram. Ele mandou suas flechas e os dispersou, os inimigos, né? Claro. E lançou muitos raios e os perturbou. E as profundezas das águas foram vistas, e os fundamentos do mundo foram descobertos. Por tua repreensão, Senhor, pelo sopro do vento do teu nariz. Desde o alto ele enviou e me tomou. Tirou-me de muitas águas. Ele me livrou do meu forte inimigo e daqueles que me odeiam, porque eles eram mais poderosos do que eu. Lembrando que ele está aqui falando, e nós vimos isso no começo do Salmo,
né? Faz parte do título do Salmo. Olha aqui, para o regente do servo do Senhor, chamado Davi, o qual falou as palavras deste cântico ao Senhor, no dia que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, né? Então, comemorando esse dia. Então, ele continua aqui. Cadê? Versículo 18. Eles me confrontaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor ficou junto de mim. Ele me tirou para um lugar amplo. Ele me libertou porque se agradou de mim. É um eu. Isso é preocupante quando se fala de gente nova criatura, entendeu? Esse eu, a mim, aos outros não, mas a mim. Tem alguma coisa patológica nessa situação, tá? Aí ele continua. Ele me tirou para um lugar amplo, ele me libertou porque se agradou de mim. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça. Bom, se for conforme a justiça dele, coitado do salmista, né? Conforme a pureza das minhas mãos, ele me retribuiu. Então não ficou nada, né? Mas é a cabecinha do salmista, né? E parece muito com a gente, tá? Parece demais com a gente. É bom lembrar que quando esse salmo, ou qualquer salmo que tem escrito assim, Salmo de Davi, como está aqui, olha, o servo, né, chamado Davi, é um salmo dele, é uma oração dele, pode estar dizendo o seguinte, tem muitas possibilidades. A primeira, ele mesmo fez isso, né? Ele mesmo disse tudo isso, ele pediu a alguém ou ordenou alguém para fazer no lugar dele, pode ser também alguém fez voluntariamente, sem ser obrigado, mas fez como se fosse Davi, tá? Existe também a ideia de ele está falando sobre Davi. Então, há uma série de possibilidades, sem necessariamente tenha sido escrito pelo próprio Davi. Mas existe a possibilidade de ser o próprio Davi, o que não é de assustar, mesmo quando ele está dizendo minha justiça é maravilhosa, minha maneira de agir com Deus é perfeita, né? Essa coisa criança, essa coisa infantil, quando a Bíblia claramente diz: não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Tá? Então, mas na cabeça do salmista, em determinados momentos, ele entende que ele é toda essa dignidade. Tá? Então, vamos aqui. Primeira coisa a chamar a atenção aqui, dos versículos 11 ao versículo 20, é que não encontramos nada que seja coerente com o ensino de Jesus. Nada. Olha que coisa, né? Até que no versículo 1 até o versículo 10 a gente encontrou algumas coisas. Mas aqui, nada. Vamos analisar, né? Entre as incoerências com Jesus, então aí sim a gente encontrou muita coisa. Vamos lá, versículo 11 ao versículo 14. O Senhor usou de muitas estratégias para impor o seu poder e a proteção nossa contra nossos inimigos. Ele criou muitas coisas, muitas artimanhas, muitos artifícios para me proteger, para cuidar de mim, para não deixar que eu caia na mão do inimigo. Então, esse versículo 1 ao versículo 14 é toda essa armação. Deus, entre mim e os meus inimigos, né? Entre mim e os meus inimigos, Deus ama a mim e quer o melhor para mim. É o que ele está dizendo. Entende? Então, o Senhor usou muitas estratégias para impor o seu poder e a proteção contra nossos inimigos. O salmista insiste na prepotência de que Deus só amava ele e o seu povo.
enquanto desprezava e queria o pior para os seus inimigos. Não é Deus. Pelo menos não é o Deus que Jesus ensinou. Parece muito com o Deus que Moisés entendeu. Entendeu? Aquele Deus guerreiro, brigão, cheio de exigências, né? Então, pode ser que seja, né, dentro dessa visão de Moisés, mas é um Deus. Ah, mas como a gente pode culpar o salmista se Moisés entendeu assim? Olha, Moisés e qualquer pessoa sobre a face da terra, inclusive o salmista, tem, né, recebeu alguma iluminação do Espírito para compreender a revelação de Deus. Então, embora Moisés diga determinadas coisas, cada pessoa tem a sua experiência porque o Espírito trabalha no coração de cada pessoa. Entendeu? Por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo. Deus abençoou, né? Deus abençoou um homem chamado enganador, que foi Jacó. E ele era altamente desonesto. Altamente desonesto. Enganador, essa é a palavra dele. Enganador. Não é um enganozinho, não. É engano mesmo. Deus abençoou, Deus usou. Mas não Deus abençoou e usou somente ele. Usou e abençoou outras pessoas. Agora, dentro do projeto de Deus, né, não é que Deus colocou um Jacó, não. Dentro do projeto dele, aparece um Jacó desonesto. Ah, mas ele poderia sair? Sim, mas a maneira de Deus agir não é do jeito que nós pensamos que seria o ideal. Ele tem a maneira dele. Aí surge um desonesto como Jacó, né? E o que é que vai fazer com esse homem? Vai usá-lo, apesar da desonestidade dele, apesar da maldade dele, né? E depois ele vai ter um momento de conversão. Abraão mentiu, cometeu mentiras, mas Deus usou Abraão. Paulo era um sanguíneo, né? Paulo era alguém irritante. Paulo não era flor que se cheire, mas Deus usou Paulo, né? Em outras palavras, então, a gente tem que compreender que Deus usa o que tem nas mãos. Por quê? Quando ele nos fez a imagem e semelhança, entre as características, a marca disto é o do respeito à individualidade das pessoas. Deus não obriga ninguém a nada, mas usa o que a gente coloca na mão dele para ser usado. Nós somos cheios de limites e defeitos, mas ele pega esses limites e defeitos e usa. Entendeu? Ele usa. Então ele usa o que tem nas mãos e não fica transformando pessoas para que possa ser do jeito que ele gostaria. Se eu fosse do jeito que Deus gostaria, eu seria uma bênção muito maior. Entendeu? Mas não, ele respeita. Ele tem trabalhado, ele tem mexido, ele tem feito transformações com a minha permissão na minha vida, mas eu ainda não estou do jeito que ele gostaria. Por quê? Porque se ele mudar de vez também, deixa de ser eu. É preciso que isso seja paulatino e vá se ajustando. Eu, que é o importante, com o meu jeito de ser, que vai ser agradável e perfeito para os propósitos do Senhor. Tá bom? Vamos ver mais aqui. A segunda coisa que é incoerente no Salmo, né? Versículo 11 a 20, é incoerente com Jesus Cristo. Versículo 15. O Senhor fez a sua preferência por Israel ficar evidente para todo mundo. O Senhor demonstrou para todo mundo que ele tinha uma preferência. Falso. Deus ama igualmente todas as pessoas. Do mesmo jeito que ele me ama, e olhe que ele me ama muito, ele ama você. Ele ama da mesma forma, igualmente, qualquer outra pessoa. Inclusive as que eu, nos meus defeitos infantis, acho
que não mereciam, né? Essas pessoas que não, no meu entender, não mereciam esse amor dele. Mas ele ama apaixonadamente por mim e por essas pessoas. Esse é o Deus. Agora ele ama também com equidade, ou seja, aquelas pessoas mais carentes, ele tem uma atenção especial com essas pessoas. Ele deixa as 99 e vai em busca dessa pessoa, vai em ajuda a essa pessoa. Tá bom? Com igualdade e equidade. Esse é o Deus maravilhoso de Jesus. Não esse Deus aí de Moisés, esse Deus do salmista, né? A ideia de que, olha, ele mostrou claramente para o mundo que ele tem uma preferência. Ele mostrou claramente que ele tem um povo e que eu sou especial para ele. É uma visão pequena. Isso é entender Deus tão pequeno quanto nós somos, na maneira como amamos, na maneira como agimos. E Deus não é desse tamanhozinho da gente. É muito maior. Graças a Deus. É por isso que a gente foi alcançado. Não é pelos nossos merecimentos, não. Terceira incoerência com o ensino de Jesus, versículo 16 e 17. Desde o alto ele me tomou, tirou de muitas águas. Ele me tomou. O salmista se colocando como queridinho, o protegido do Senhor, em detrimento de todas as outras pessoas que ele considerava inimigos. Todo mundo viu que ele tem preferência por mim, porque ele me ama. Isso não é uma ideia de alguém, né, que está plenamente dirigido pelo Espírito de Deus. Essa vaidade, esse orgulho. Quanto mais conhecemos Deus, mais vergonha temos de nós mesmos. Quanto mais conhecemos as pessoas, mais vergonha a gente tem de nós mesmos. Porque nós não amamos essas pessoas exatamente como Deus gostaria. Entendeu? Muito bem. Esse é o versículo 16 e 17, é a terceira incoerência. A quarta incoerência, versículo 17. Os inimigos eram mais poderosos do que eu, ele falando. O salmista o salmista se fazendo de vítima em relação a Saul, que tentara matá-lo por algumas vezes. Na verdade, Deus amava muito, muito a Saul também. Muito. Amava Davi, amava os filhos de Saul e amava Saul. Esse é o Deus de Jesus. Tá bom? Então, eles eram mais poderosos do que eu. É se fazendo de vítima, né? Na verdade, Davi não era essa florzinha que se cheira. Davi chegou a se juntar aos filisteus para guerrear a favor dos filisteus. Muito bem. Versículo 18. Aqui está, o versículo 18 é a quinta incoerência. Os inimigos me confrontaram no dia da calamidade, mas Deus ficou comigo. Prepotência, como se Deus odiasse seus inimigos e só ele era digno deste amor e proteção do Senhor. Esse Deus que o salmista está falando não é o Deus de Jesus. O Deus de Jesus fica dos dois lados. Dos dois lados. Esse é o Deus de Jesus. Interessante, né? Não fica do lado de um, fica do lado dos dois. Não é assim que age, né, os pais quando os filhos estão brigando, quando os irmãos estão brigando?
A sabedoria leva os pais a ficarem juntos. Pode até tomar uma atitude ou outra por causa da circunstância do momento, parecendo que está tomando posição a favor de um, mas na verdade ele ama os dois e ele está trabalhando com os dois. Versículo 19 é a sexta incoerência. Deus me tirou para um lugar amplo, pois se agradou de mim. Ele me protegeu e me deixou confortável porque me preferiu, já que eu era muito digno disto, pois eu sou bom, eu sou obediente, eu busco a Deus, os outros não fazem assim. É o que o salmista está falando. Nada a ver com o Deus de Jesus. Nada a ver. E por último, o versículo 20 é a sétima incoerência com Jesus, tá? O Senhor me recompensou conforme minha justiça. Prepotência, pura prepotência. Se foi alguém que escreveu por Davi, é muita arrogância em relação ao rei. Mas se foi Davi que escreveu isso, muito mais arrogância é diante de Deus. Pois ninguém é digno de nada disto que ele quer e pensa sobre ele. Mas ainda assim, Deus o ama. Na mesma intensidade que amava Saul e todos que ele considerava inimigos. Esse é o Deus de Jesus. Não tem nada a ver com isso aí que o salmista pensa sobre Deus. Entende? Então, essas incoerências, não é? No Salmo 19, é o 19? No Salmo 18, né? Essas incoerências se mostram interessantes porque a gente usa esses textos para adoração a Deus, quando falam exatamente contrário a Deus. Agora, por quê? Porque a gente gosta dessa proteção. Senhor, eu sou digno. Senhor, o Senhor me protege. A eles não, mas a mim, o Senhor. Então, casa direitinho com a nossa indignidade, com a nossa pequenez, com a nossa infantilidade. É por isso que a gente gosta desses textos, né? A gente se sente protegido e satisfeitos, porque a gente vê o outro no texto, né? O outro, Deus castigando e Deus agindo contra eles. Coisa de criança, coisa de meninos infantis, né? Mas o Deus de Jesus deixa claro, ele me ama muito, mas ele ama também muito aqueles que eu considero meus inimigos. Então ele fica dos dois lados e querendo que eu ame o meu inimigo e que meu inimigo me ame. Mas eu não tenho que amar o meu inimigo se ele me amar, não. Mas eu sou convidado a adorar a Deus amando e querendo o melhor para os que eu, na minha infantilidade, considero inimigos. Tá bom? Então esse é o Salmo 18, e a gente vem aqui então para os motivos de oração hoje, tá? Vamos ver aqui, domingo. Agradecemos por ele amar todo mundo sem exceção. A gente tem que agradecer isso porque é por causa disto que nós somos alcançados. Não é por outra coisa. Não é porque a gente merece. Não é porque somos melhores do que os outros. Não é porque a nossa religiosidade é mais dedicada. Não, é porque ele ama a todos. Então temos que agradecer, não só porque os outros são alcançados também, e é o que Deus mais quer, mas também porque por causa disso nós somos alcançados pelo Senhor, tá? Então agradecemos por ele amar todo mundo sem exceção. Agradecemos por ele ter paciência com todas as pessoas, inclusive nós. É muita paciência. Deus tem muita paciência conosco, comigo, com você, né? Agradecemos por nos conhecer muito bem. Conhece.
Muito bem. Agradecemos também pelos que cultuam conosco sempre. Agradecemos também pelos aniversariantes de hoje. Agradecemos pelos cuidados com enfermos e desprotegidos. Pedimos, por favor, Senhor, nos faça mais sal e luz neste mundo. Pedimos, por favor, tira todo o nosso preconceito contra pessoas, e temos demais. Pedimos, por favor, Senhor, nos faça amar mais as pessoas ao nosso redor, do jeito que elas são, fazendo o que elas fazem, pensando o que elas pensam. Pedimos, por favor, que nossa vivência não atrapalhe pessoas de chegarem ao céu, o nosso testemunho. Pedimos também, não nos deixe favorecer a ganância dos ricos. Os ricos são o que são porque pessoas como eu e você passamos o tempo todo, de uma maneira ou outra, protegendo, valorizando o que eles fazem contra os outros para se manterem cada vez mais ricos. No dia que o mundo se revoltar, porque eles são 1% da humanidade, 1%, mas o poder é tão grande do dinheiro que eles dominam tudo. No dia que a população, no dia que todo mundo se revoltar contra isso, eles voltam a ser gente. Mas é tão poderosa a maldade deles que eles dominam o universo inteiro. E a gente defende, briga por eles. É impressionante. 1% faz tudo isso no mundo. Veja como somos tolos. Pedimos também, usa-nos como militantes comprometidos com a justiça social. E agradecemos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.